Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Amaral do e-mail aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Biblioteca Secreta, onde eu vou estar mostrando para vocês os arquivos e estratégias contidos na Biblioteca Secreta do Marketing Digital, com estratégias responsáveis por gerar aí milhões de reais para os top players e empresas do digital, tanto brasileiro quanto americano e gringo, seja dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, de onde for. Essas estratégias são responsáveis aí por gerar milhões de reais todos os anos. E no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês uma estratégia de limpeza de base que vai aumentar a entregabilidade aí dos e-mails de vocês e ainda vai fazer vocês economizarem muito dinheiro, mantendo os dados do lead, tudo isso ao mesmo tempo. Então você vai conseguir economizar dinheiro, pagando por um número menor de leads, aumentar a entregabilidade de seus e-mails, entregando para leads existentes e que engajam com seus e-mails, né? Quem sabe que os e-mails funcionam no formato de reputação, a entregabilidade do e-mail funciona seguindo essa lógica de reputação. E tudo isso a gente vai conseguir fazer essa limpeza no automático e sem perder os dados dos nossos leads. É isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu preparei um doczinho aqui pra mostrar pra vocês sobre tudo isso que eu tô falando. Aqui, ó. Vamos lá. Biblioteca Secreta 2. Como limpar sua base automaticamente sem perder os leads. Então a gente vai descobrir nesse episódio que é possível fazer a limpeza da nossa base no automático, aumentar a entregabilidade por conta dessa limpeza e o engajamento com nossos e-mails. E o mais importante, uma das coisas mais importantes, é economizar dinheiro, que é possível reduzir aí até 50%, dependendo da saúde aí da nossa base. A gente consegue diminuir até 50% o valor que a gente está pagando para manter essa ferramenta de e-mail com um número de leads mais alto do que deveria ser, né? E tudo isso sem a gente perder os dados dos leads. Então a gente consegue limpar a base mantendo os dados dos leads. O que é limpar uma base? Eu tô falando tanto sobre isso nesse vídeo, mas muita gente eu sei que não entende muito bem o que é limpar uma base. Então, basicamente, limpar uma base, principalmente na lógica do Active Campaign, né, que é hoje a ferramenta que eu mais utilizo, né, que eu estou gerenciando contas de infoprodutores que faturam múltiplos 6 dígitos por lançamento, ou mensais, né, dependendo se for na modalidade de perpétuo, o infoproduto. E eu gerencio, então, a base, estou acostumado a trabalhar com bases muito grandes, né, com um número muito grande de leads, múltiplos 6 dígitos em leads, ou 5 dígitos, dependendo do infoprodutor que eu estou falando. Então, assim, é um volume muito grande de pessoas e uma base que, por ser muito grande, também tem muitos leads inativos. E aí, por isso, é muito necessário, né? Por a gente estar trabalhando na escala muito grande, é extremamente necessário que a gente faça essa limpeza automaticamente, para a gente não pagar um valor muito acima do que a gente deveria estar pagando, por conta desses leads inativos. Então, o que é limpar uma base? Basicamente, limpar uma base é descadastrar os leads inativos que estão na nossa base. E o que são os leads inativos, né, que eu estou falando? São pessoas que não abrem e-mails, não respondem, não encaminham nem clicam nos nossos e-mails há já algum tempo, né, cerca de 60, 90 dias. E e-mails que não são existentes, né, eu esqueci de colocar isso aqui, eu vou ter que colocar. E e-mails inexistentes, que são, por exemplo, e-mails de... Vou dar um exemplo para vocês. Supondo que a pessoa trabalha numa empresa, então ela ganha um e-mail corporativo, né? Por exemplo, o nome dela, supondo que eu trabalho numa empresa. Na empresa chamada, sei lá, eu trabalho no Banco Inter, supondo. Aí eu recebo um e-mail corporativo do Inter, gabriel@bancointer.com.br, supondo. Aí acontece que eu sou despedido do Banco Inter, né? Sou demitido. Eles vão lá, pagam esse e-mail. E durante esse tempo que eu estava no Banco Inter, eu me cadastrei em algum lançamento. Então eu entrei para essa base com um e-mail que na época que eu me cadastrei no lançamento ele era existente. Mas por esse motivo aí, né, pela demissão, o e-mail acabou sendo deletado. Então esse e-mail é um e-mail inexistente que vai se manter na lista de leads, mesmo deixando de existir. E de quanto tempo que a gente deve fazer essa limpeza da base? Assim como eu falei pra vocês, né, principalmente quando a gente lida com escala, a gente deve fazer isso o tempo todo. Como a gente faz o pagamento mensal das ferramentas de e-mail, se a gente manter uma grande quantidade de leads inativos aí na nossa base durante todo o tempo, a gente vai estar pagando muito mais caro do que a gente deveria pagar. E isso dói no bolso, porque a gente trabalhando com escala, a gente fala de valores assim, de mais de R$ 1.000 de diferença fazendo a limpeza, né? E sem fazer a limpeza. A gente consegue observar uma diferença de mais de R$ 1.000 se a gente aplicando essa estratégia de limpeza de base automática. E como que a gente deve fazer isso? Automaticamente por meio de automações na ferramenta de e-mail, que as automações eu vou mostrar para vocês.
E é justamente isso um dos pontos. Muita gente pesquisa, pergunta, né, de quanto tempo a gente deve fazer isso, se é de um em um mês, se é de um em uma semana, de 5 em 5 dias. E assim, antigamente, né, a gente conhecer a metodologia, antes a gente ter essas ferramentas de e-mail, era necessário fazer isso manualmente. E isso é uma coisa que demorava muito tempo, principalmente quando a gente lidava com escala. Só que atualmente você não deve preocupar em periodicidade, né? Para fazer essa limpeza, porque tem como fazer isso o tempo todo de forma automática. Isso economiza muito tempo e muito dinheiro para vocês por conta desses motivos que eu expliquei para vocês. Além de que vai aumentar a entregabilidade dos seus e-mails e o engajamento da nossa base aí com nossos e-mails. Né? E como que a gente deve fazer isso? Automaticamente, como eu falei, por meio das automações que eu vou mostrar nesse vídeo. Primeiro, antes de eu mostrar as automações, eu vou explicar um pouco. Já expliquei, né? Mas só pra gente reforçar ainda mais o que a gente ganha fazendo isso. Que a gente vai diminuir as nossas taxas de bounce, né? Que são os e-mails não entregues por inexistência do destinatário. Que é o caso que eu falei, quando a gente faz um disparo aí, envia alguma campanha para algum e-mail que deixou de existir, ou senão que a pessoa cadastrou o e-mail errado no lançamento. Por exemplo, a pessoa está no lançamento, ela vai lá e cadastra o e-mail por erro de digitação, ela vai lá e, por exemplo, o nome dela é gabriel@gmail.com, o e-mail dela, né? Aí por uma distração dela, ela escreve assim, ó, gmail.com. Esse e-mail não existe, não tem como existir, a não ser que o cara tenha um e-mail corporativo que a empresa se chame Gmail, né? Mas provavelmente não vai ser o caso. Então esse e-mail é um e-mail inexistente que ia cair em bounce, né? Que é quando a gente manda o e-mail e por conta do destinatário não existir, esse e-mail não vai ser entregue. Isso prejudica bastante a nossa reputação com a ferramenta de e-mail. E com isso, como a gente sabe que funciona, que a entregabilidade dos e-mails trabalha com o sistema de reputação, a gente tem a nossa entregabilidade comprometida cada vez que a gente tem um bounce, né? Então a gente vai diminuir nossas taxas de bounce, vai economizar dinheiro pagando por menos leads, vai aumentar a entregabilidade dos nossos e-mails aí por conta desses motivos que eu falei. E além disso, a gente consegue fazer tudo isso mantendo os dados dos nossos leads, por meio das automações. Mantendo os dados dos nossos leads. E como que isso é possível? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Isso aqui é uma conta de sandbox que eu tenho por ser uma agência parceira do ActiveCampaign, né? Eles me liberaram uma conta de sandbox, que é uma conta de teste, basicamente. A gente consegue fazer o que a gente quiser. Claro, tem as limitações, né? Mas dentro do que a gente precisa aqui, a gente consegue fazer o que a gente quiser nessa conta. E basicamente para a gente criar essas automações, eu tenho elas aqui já criadas nessa conta. E eu vou explicar um pouco mais como funciona. Lembrando que é possível a gente, claro, a gente não pode simplesmente descartar. É porque aqui, ó, mostrando a receita dessas automações da forma como a ActiveCampaign apresenta pra gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente clica aqui em criar uma automação. Aqui, ó. E são essas duas automações aqui, ó. Parte 1, Engagement Tagging, e parte 2, Engagement Tagging. Vou mostrar pra vocês cada uma delas. Aqui, ó, continuar. Deixa eu só abrir outro ActiveCampaign, já que eu vou precisar aqui, ó. Para eu abrir as duas ao mesmo tempo. Automações. Criar uma automação. Parte 2, Engagement Tagging. Vou deixar na ordem aqui também. Então, basicamente, como é que funciona essa automação? Espera aí. Só para título de exemplo aqui, eu vou colocar esse domínio aqui mesmo. Finalizar a automação. Espera aí. Avançar. Espera aí, é a parte 2. Essa aqui é a parte 1, então é a parte 1. Parte 1, Engagement Tagging. Beleza. Parte 1, Engagement Tagging. Tá, então como é que funciona? Basicamente nessa receita de automação padrão do ActiveCampaign, assim que a gente tem um lead entrar na nossa base, o ActiveCampaign automaticamente vai adicionar uma tag de engajado nele, por ele ter acabado de entrar na base, né? Ele tem uma atividade, e a tag de atividade recente, porque ele acabou de entrar, então com certeza ele é um lead ativo, né? Aí ele vai remover as tags disengaged, né, que é desengajado e inativo, só para confirmar mesmo que esse lead não vai estar com essas tags mesmo sendo um lead ativo. Aí depois de 7 dias, esse lead perde a tag de atividade recente, se ele não interagir com nossos e-mails, né, se ele não abrir e-mail, encaminhar, responder, ou se ele não abrir nosso site, nosso domínio.
Aí depois de 21 dias, ele vai receber a tag de desengajado. A tag de engajado vai ser removida dele. Ele vai ficar só com a tag de desengajado. E depois de mais 30 dias, ele vai receber a tag de nativo. Isso aqui se ele não abrir nossos e-mails, nem encaminhar, nem clicar nos links dos nossos e-mails, nem entrar no nosso domínio, né? E depois de 30 dias sem fazer essas ações que eu falei pra vocês, ele vai receber a tag de nativo e vai ser retirada dele a tag de desengajado. Aí que finaliza a automação. Beleza. E como é que funciona a automação 2, né? A receita 2 de automação de engajamento aqui do padrão do ActiveCampaign. Basicamente, os gatilhos são quando o contato lê algum e-mail, né? O lead lê qualquer e-mail, clica em qualquer link em qualquer e-mail, visita qualquer página do nosso site, né? Aí o que acontece? Quando ele faz qualquer uma dessas ações aqui que são os gatilhos dessa automação, ele sai daquela automação 1, né? Que no caso é essa aqui. Então, ó, independente de onde ele estiver aqui, ele vai sair dessa automação e vai ser inserido na automação novamente. Ou seja, ele vai voltar aqui para cima, vai receber a tag de engajado e de atividade recente. Novamente vai ser retirada dele a tag de desengajado e de inativo. Aí finaliza a automação, né? Esse aqui é padrão dessa automação do ActiveCampaign. Beleza, só que qual que é a desvantagem dessa automação do ActiveCampaign aqui que a gente tem padronizado aqui dentro do ActiveCampaign? A desvantagem é que a gente não tem, o ActiveCampaign nessa receita de automação padrão deles, eles não têm uma recuperação automática uma tentativa de recuperação desses leads, né? Porque muitas vezes a pessoa simplesmente esqueceu de abrir o e-mail por um tempo, ou ela deixou de, sei lá, por algum motivo ela deixou de abrir o e-mail por um certo tempo, ou simplesmente nossos e-mails estão caindo em promoções e ela deixou de abrir nossos e-mails, né, por conta de estar caindo em promoções e ficou mais distante, ficou mais difícil para ela conseguir achar nossos e-mails. E com isso o ActiveCampaign não toma nenhuma iniciativa nessa receita padrão de automação para tentar recuperar esses leads. E é isso que a gente tem que fazer as alterações nessa automação, nessa receita de automação, para a gente tentar recuperar esses leads aí que estão inativos não por conta de inatividade mesmo, né? Não por vontade deles, mas sim por algum motivo levou eles a deixar de abrir nossos e-mails por algum tempo, né? Seja por entregabilidade que está ruim, ou se não porque ele simplesmente deixou de abrir o e-mail por um certo tempo. E por isso a gente tem que tentar recuperar esses leads, que podem ser leads que são leads que poderiam estar engajados, mas por algum motivo não estão engajados. E é aí que entra a automação aqui com as alterações que eu fiz, né? Então basicamente o lead vai entrar aqui, o início é igual a padrão do ActiveCampaign, né? Ele vai receber a tag de engajado, de atividade recente, e vai remover a tag de desengajado e de inativo. Então aguardou por 7 dias. Esse lead não respondeu aqui, ó, isso aqui é outra coisa importante. Eu não considero ele entrar no nosso domínio como uma ação relevante para definir se é um lead engajado ou não, porque como a gente quer aumentar a nossa entregabilidade, se o cara entrar no nosso site, mas não responder nossos e-mails, não clicar nos links, não encaminhar nossos e-mails, não abrir os e-mails, não adianta nada pra mim, né? Porque meu objetivo principal é a entregabilidade. Então a gente vai voltar lá na nossa primeira automação lá. Então por isso, só abrindo esse parênteses aqui, explicando pra vocês que pra mim ele entrar no domínio não significa nada, que pra mim o que importa é ele ler nossos e-mails ou clicar em algum link. Então, e eu não coloco responder e encaminhar, porque quando ele responde e encaminha, necessariamente provavelmente principalmente responder, ele já vai ter feito a abertura do e-mail aí, né? Então, não é necessário colocar essas outras duas etapas. Aí voltando para a parte 1 da automação. Então, o lead recebe a tag de engajado, né, assim que ele entra na nossa base, atividade recente, assim que ele entra na automação, no caso. E as tags de desengajado e inativo são removidas dele. Aí, depois de 7 dias, se ele não responder nossos e-mails, nem ler, nem encaminhar, nem nada do tipo, nem clicar no link, a tag de atividade recente vai ser removida dele. Aí, passando-se mais 21 dias, se ele continuar sem tomar nenhuma dessas ações, ele vai receber a tag de desengajado e vai ser retirada dele a tag de engajado. Aí o que pode acontecer? Para a gente não perder esse lead, caso ele seja um lead ativo, né, que só por algum motivo, algum tipo de problema que ele está tendo, ele não está conseguindo abrir nossos e-mails, a gente vai lá e faz um disparo para ele na automação, né? Que é esse aqui, ó. Vou abrir a imagem nova aqui e mostrar para vocês. Vamos ver em que consiste esse e-mail. Olá, first name, que é o primeiro nome do lead, né? Tudo bem? Passando aqui para dizer que estamos com muita saudade de você sumiu. Isso aqui são estratégias de copy que a gente utiliza gatilhos aí, né? De reciprocidade, mostrando que a gente preocupa com esse lead. Já tem um tempão que você não abre nossos e-mails, estamos ficando preocupados.
Se puder dar um retorno, responda. Tá tudo bem com você? Qualquer coisa, estamos aqui. Aguarde seu retorno. Abraço, Amaral em Porta História, que é o exemplo que eu utilizei como se eu fosse uma loja. Beleza, esse aqui é o nosso primeiro e-mail. A gente vai aguardar por 5 dias. Aí tem uma condição que eu gosto de colocar nessa automação para gerar um engajamento maior aí com nossos leads, né? Que é o seguinte: será que o contato corresponde às seguintes condições? Que é no caso dele ter respondido essa e-mail aqui. Se ele respondeu, se sim, se ele respondeu, a gente vai enviar outro e-mail para ele, que é esse e-mail aqui, ó. Que é ali o first name, que é o nome dele, né? Ainda bem que nos respondeu. Ficamos felizes em ter você de volta, que isso aí traz uma conexão com o nosso lead, né? Aproxima ele da loja. Ou do expert, no caso, se for um infoproduto. Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraços, Amaral em Porta História. Beleza. Isso aqui é caso ele tenha respondido. E se ele responder, ele vai cair nessa automação 2 aqui, né? Que no caso ele vai ter lido o e-mail e vai ter respondido, ou clicado em um link. Ele vai sair da automação e vai ser inserido de novo nessa automação aqui. Então ele vai voltar lá pra cima na automação e vai receber a tag de engajado de novo de atividade recente. Se ele não responder, a gente vai aguardar mais 25 dias. Passando esses 25 dias, ele vai receber uma tag de inativo. E a tag de desengajado vai ser removida dele, né? Que ele é mais que desengajado agora, ele é um lead inativo. A gente vai dar uma outra chance para esse lead, enviando um terceiro e-mail para ele, né? Que é, no caso, segundo e-mail no caso, né? Porque ele não, se ele não responder, né? Ele vai ser o segundo e-mail que ele vai receber. Que é esse e-mail aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir o link aqui na nova guia. E esse e-mail aqui, ó. First name, parece que você está com raiva de nós. First name é o nome do lead. Enviamos nossas mensagens para você porque está na lista de pessoas privilegiadas da Amaral Importa História. Então a gente vai estar criando aí um gatilho nele mostrando que ele é uma pessoa privilegiada pra gente, né? Pra nossa loja. Ele é uma pessoa importante que não é só qualquer um. Que esse é um dos conceitos do CXA que o Active Campaign traz pra gente, né? Que é o conceito de tratar cada lead como se ele fosse único. Mas você será removido dessa lista em breve se continuar inativo. Mas tudo bem, se quiser sair dessa lista, vamos entender completamente. Se esse for o seu caso, é só apertar aqui. Por que, que a gente cita a gente faz essa condição pra ele, né? Que tá tudo bem se ele sair da nossa lista. Porque a gente não quer manter eles na nossa lista que não vão abrir nossos e-mails, que não vão responder, que não vão encaminhar. Porque isso aí só prejudica a nossa entregabilidade e faz a gente estar pagando por um lead aí que não vai estar gerando resultado pra gente. Então a gente quer que ele aperte, que ele se descadastre dessa lista. Se ele realmente não tiver intenção de continuar recebendo esses e-mails, né? De abrir nossos e-mails, de responder, de clicar no link. Aí tá tudo bem, a gente quer que ele saia mesmo. Aí tudo bem. A gente vai aguardar por 7 dias para ver se esse lead vai abrir esse e-mail ou não. Se ele não abrir, a gente vai dar outra condição, né? Porque a gente não. Que é a seguinte condição: se ele está na nossa lista de clientes ou não. Porque por mais que o nosso cliente seja inativo, ele ainda é um cliente. Então, se esse lead for um cliente, a gente não vai querer descadastrar ele de todas as listas, né? Porque, igual, assim como eu falei, ele é um cliente. Então, é importante que a gente mantenha esse cliente na nossa base cadastrado na lista clientes, para a gente fazer ações específicas para ele e não tratar ele futuramente como se fosse um lead qualquer, porque ele não é um lead qualquer, ele já comprou algum produto ou infoproduto nosso. Então, se sim, a gente finaliza a automação, a gente mantém ele na nossa base, mesmo que nativo, por ele estar na nossa lista de clientes. Agora, se ele não estiver na nossa lista de clientes, a gente vai cancelar o cadastro dele de todas as listas e finalizar a automação. Ou seja, esse lead, né, se ele passar todo esse tempo sem abrir nenhum desses e-mails que a gente enviou para eles, o cadastro dele nas nossas listas de e-mails vai ser cancelado, né? Então ele vai sair de todas as nossas listas. E dessa forma, ele saindo de todas as nossas listas, a gente não vai estar pagando por ele. Só que qual que é a moral aí, qual que é a grande vantagem dessa história? Que além de a gente ter todas essas questões aí, né, que a gente vai aumentar a entregabilidade por ele não estar mais enviando e-mail para esse cara, a gente vai ter que não vai estar pagando mais por esse lead, né, porque ele não vai estar em nenhuma lista. Só que além de tudo isso, a gente vai conseguir ter essas condições que eu falei, acabei de falar, mantendo esse lead na nossa lista. Por quê? Porque se a gente vier aqui em contatos, ele vai se manter aqui na nossa lista de contatos, ele só não vai estar cadastrado em nenhuma lista. E se a gente vier aqui no início, é como se fosse aqui, ó. A gente tem aqui ó, os contatos ativos e todos. No caso, como todos os meus leads estão cadastrados em alguma lista, a gente tem 14 contatos aqui, ó. Ativos e todos, né? São a mesma coisa. Agora, se eu vier aqui, ó, vou deixar ativos aqui como padrão. Se eu vier aqui em uma lista, aqui ó, vou vir nessa lista de, aqui ó, essa lista de leads aqui.
Se eu entrar nessa lista e descadastrar esse e-mail aqui dessa lista, ó, vou entrar nesse e-mail que não existe. Foi só um teste que eu tinha feito. Se eu vier aqui, ó, clicar aqui, ó, descadastrar. Beleza, descadastrei esse e-mail dessa lista. A gente vier aqui em contatos. Aqui, ó, em todos os nossos contatos. Vamos lá. Aqui na página principal. Se a gente vier em todos os contatos, a gente vai ver que a gente tem 14. Agora, se a gente vier em ativos, a gente vê que a gente tem 13. Ou seja, esse contato está na nossa base. Se eu vier aqui em contatos, aqui, ó, a gente vai ter ele aqui, ó, teste 2, testeprospecção2@gmail.com. Então, ou seja, esse e-mail vai continuar na nossa base, então as tags dele vão ser mantidas aqui, ó. Se ele tiver recebido alguma tag, as tags dele vão continuar aqui. Os campos personalizados e os campos padrões dele vão continuar aqui, ó, o telefone dele aqui, o e-mail dele aqui, o lead scoring dele, se ele tiver CT aqui, os campos personalizados dele está aqui. Então a gente vai manter todos os dados do lead. Aqui, ó, a gente tem 14 leads. Só que no caso esse lead não estaria cadastrado em nenhuma lista, então ele seria um lead nativo, porque se a gente clicar em ativo aqui, a gente vai ver que a gente tem 13, enquanto todos os leads da nossa conta são 14, né? Todos os leads da conta da Active Campaign são 14. Ou seja, esse lead ali ele vai ser mantido na base, só que sem a gente pagar por ele, só que a gente vai continuar com os dados dele, e essa é uma grande vantagem, né? Que é o que eu expliquei. O que eu ganho fazendo isso? Diminui as taxas de bounce, economiza dinheiro pagando por menos leads, mantém os dados dos nossos leads, né, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, e aumenta a entregabilidade e engajamento dos nossos e-mails, porque a gente vai estar entregando apenas para leads que existem e que engajam com nossos e-mails, que é isso que a gente quer. Basicamente são as automações que eu recomendo fortemente vocês aplicarem nas contas de vocês para estar pagando menos, manter os dados dos leads e manter cadastrado nas listas apenas os leads ativos, né, que são os que existem e os que respondem e interagem aí com os nossos e-mails, né? Os que interagem sendo abrindo, respondendo, encaminhando, seja o que for. E basicamente essa que é a importância de fazer a limpeza da base constante, né? Então, basicamente é isso. Recomendo, igual eu falei, fortemente vocês aplicarem o mais rápido possível. Vocês podem ter economias muito grandes com isso. E assim que vocês aplicarem, vocês vão estar observando uma melhora aí nos custos e na entregabilidade dos seus e-mails, nas taxas de abertura muito grande, assim que vocês aplicarem. Então basicamente é isso, esse foi o conteúdo aí da nossa segunda aula. A gente falou sobre limpeza de leads, como limpar a nossa lista de leads no automático, para economizar dinheiro, aumentar a entregabilidade, todas essas outras vantagens que a gente falou. E a gente vai seguir com a nossa série. No próximo vídeo eu vou trazendo outra estratégia aí que eu decidi para vocês. E é isso, muito obrigado por assistir esses vídeos aí e até o próximo vídeo. Passando aqui no fim do vídeo para pedir para vocês deixarem um like se tiverem gostado do conteúdo, se inscreverem no canal para receber mais conteúdos como esse, que podem ajudar vocês a adicionar até 40% de faturamento nos seus negócios digitais, e também para sugerir para vocês me seguirem nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, @amaraldoemail. E por último, para agradecer vocês aí por terem assistido o vídeo até o final, e até o próximo vídeo.